Oi meninas, olha só quem tá participando do vídeo hoje. Meu piquetucho. É. E vocês sabem por quê? Porque a gente vai falar do quarto mês do Nicolas, o desenvolvimento dele nesses 4 meses, nesse quarto mês, desculpa. Então, eu não gravei nenhum vídeo ainda sobre o desenvolvimento dele ao longo desses meses. E eu decidi gravar hoje porque eu acho assim, que quando a gente sabe alguma coisa muito importante, eu acho muito legal a gente compartilhar com pessoas que talvez estejam em dúvida no assunto. E assim, primeiro eu vou falar da ida ao pediatra. Bom, nós fomos no pediatra no dia 15 de agosto, né? No dia 15. E primeiro eu vou falar do pediatra. Bom, o pediatra do Nicolas é José Rubens do Amaral Zaituni. Ele atende aqui na cidade de Cuiabá, na clínica Pirilampo, em frente ao pronto-socorro, né? E assim, ele não atende convênio, ele atende só particular. Acho que a escolha do pediatra é uma escolha muito difícil na vida da criança. Por quê? Porque existem milhões de pediatras, milhões. E se você for, cada um fala sobre um assunto. Então, assim, eu indico que vocês procurem, pesquisem alguém que tenha mais tempo de profissionalismo. Porque, assim, não adianta você escolher uma pessoa que acabou de se formar, porque por mais que ela seja muito boa, ela não vai ter muitas informações para te falar. Então, a escolha foi realmente do meu marido. Ele decidiu escolher esse pediatra porque ele trabalha há 40 anos na área de pediatria. Ele é professor da universidade e é diretor da Academia de Pediatria do estado de Mato Grosso. E ele é um excelente profissional. Apesar de o Nicolas ter convênio, que é a Unimed, a gente leva ele nesse pediatra que não atende. Por quê? Porque eu acho que quando se trata de saúde, principalmente do seu filho, acho que vale a pena você escolher um bom profissional, mesmo que isso custe um pouco caro. É claro que existem milhões de profissionais muito bons que atendem convênio também. Só que aqui na minha cidade, o que eu achei que a gente tinha mais confiança foi esse. E não foi ele que acompanhou o Nicolas durante o parto, durante o nascimento. Então, a gente decidiu, além desses 40 anos de carreira nessa área de pediatria, ele também era pediatra do meu esposo, da minha cunhada, do meu cunhado. Veja bem, meu marido já vai fazer 30 anos, então ele já foi pediatra dele. Então, assim, gente, não faz 40 anos que ele se formou. Tem um pouquinho mais, mas esses 40 anos que ele trabalha com isso. Então, primeiro eu vou falar pra vocês. Além dele ser muito conservador, gente, ele nunca passou uma vitamina pro Nicolas, ele nunca pediu um exame. Como ele atende só particular e pra pedir autorização do convênio da Unimed para poder solicitar algum exame, a gente tem que fazer o pedido médico. Como o doutor só atende particular, eu fui esses dias no terceiro mês do Nicolas. Eu fui em outra pediatra, em uma que atendia, que disseram ser muito boa, e de cara ela já me passou uma vitamina pro Nicolas, e me pediu um exame. E, na verdade, eu fui para pedir um exame da tipagem sanguínea que eu não sabia, porque na maternidade creio que fizeram, mas eu nunca vi, então eu fui mais para pedir esse exame. E um de anemia, né? Um hemograma dele. E aí eu fui e fiz esses exames e não dei a vitamina, esperei. Aí eu levei ele no dia 15 desse mês, né? E aí eu conversei com o pediatra. Aí ele me informou que a criança não precisa tomar vitamina, nenhum outro suplemento, se ela estiver tomando leite NAN. Porque se ela tomar por dia 500 ml de leite NAN, gente, o NAN, ela não precisa de nenhum outro complemento. E sendo assim, a gente percebe que se a gente dá outra fórmula infantil, vai acabar saindo mais caro. Porque eu também sei, gente, que tem muita gente que não tem condições. Eu só tô falando pra vocês a minha opinião, o que aconteceu comigo, o que eu acho. E assim,
quem dá outras fórmulas vai ter que complementar com vitamina, que vai acabar saindo o mesmo preço ou até talvez mais caro. Outra coisa que eu achei muito interessante foi que muitas vezes, eu sei que eu creio que com 3 meses a minha mãe me dava água, eu creio que quando eu nasci eu já tomava chá, mas até hoje o Nicolas não toma nada mais que o leite e a água, nunca tomou nem água de coco. Outra coisa que eu achei super, super interessante que ele me disse foi que geralmente as crianças criam alergia devido à introdução de outros alimentos mais cedo, ou seja, antes dos 6 meses. Eu sei que tem muita gente que já tá dando papinha com 5 meses. Gente, eu sei que a minha vontade é muito grande de ir lá fazer uma papinha e dar pra ele. Mas eu também devo me preocupar com a saúde dele. Que eu quero que ele seja uma criança saudável. E eu também quero que ele não precise ficar tomando outros remédios, que ele não tenha nenhum tipo de alergia e nem outras coisas assim. Então, eu não vou introduzir nenhum outro alimento a não ser o leite e a água até os 6 meses. A minha sogra, esses dias, queria que eu desse água de coco. Gente, que foi, filho? E ela queria muito que eu desse água de coco pra ele. E aí eu disse que eu não ia dar sem consultar o médico e perguntar primeiro pra ele se podia. E eu fiz muito bem. Porque às vezes a gente acha que a água de coco é só uma água, mas a água de coco é uma fruta. E ele falou pra mim que se eu desse uma água de coco seria a mesma coisa de tá dando um suco de laranja ou tá dando alguma outra coisa assim. E é por isso que a criança cria um certo tipo de alergia, porque introduz esses alimentos mais cedo. Então, gente, eu queria compartilhar pra vocês outra coisa. É superstição você deixar sua criança de meia, deixar ela com roupas mais quentes. Depende da sua cidade, do clima também. Mas nas regiões que fazem calores, não há necessidade de deixar a criança de meia. Gente, o Nicolas fica, olha, descalço o tempo inteiro. E claro que eu coloco meia pra ele dormir, porque o ar fica bem frio, né? O ar, aí não tem como não deixar. Tem que proteger pra ele não ficar com frio. Mas assim, gente, é super superstição. Outra coisa que ele me disse que é muito importante mesmo, que às vezes a gente faz, é evolução. A gente tem que aprender com a evolução. Antigamente, os pediatras achavam que era necessário introduzir água e outros alimentos antes dos 6 meses, mas hoje eles descobriram que não é certo. E assim, assim funciona. É a mesma coisa se você tinha um celular há 10 anos, 20 anos atrás. Mudaram as coisas. Hoje não é porque antigamente você tinha que agora você vai querer o mesmo celular. A gente deve aproveitar das coisas que se evoluíram. E isso é fato, gente. Isso é fato se você for parar pra pensar. E, gente, eu não pretendo trocar de pediatra nunca. Assim, ele tá bem velhinho mesmo. E eu não pretendo, assim, que troque. Além de ser muito atencioso, ele não se preocupa com o horário da consulta, com o tempo que ele vai gastar com você. Às vezes a gente fica meia hora numa consulta, às vezes mais. E assim, ele é muito atencioso. E assim, eu gostaria que vocês, se tivessem alguma pergunta pra fazer, que vocês me comentassem aqui, porque eu vou estar indo dar o retorno e eu posso estar perguntando pra ele e depois falando pra vocês. E futuramente eu pretendo gravar um vídeo lá no consultório e eu vou pedir autorização pra ele, mas isso vai ser mais pra frente um pouco, né? Gente, que eu me lembre agora, no momento, é só essas coisas mesmo. Então, ele disse que eu não preciso estar dando vitamina pro Nicolas. Aí, depois dos 6 meses, como ele não vai estar tomando mais o leite NAN, aí a gente entra com a vitamina, né? Pra complementar o ferro, essas outras coisas que ele precisa, que às vezes na alimentação não encontra em grandes quantidades. E vale lembrar também que não só a falta de vitamina causa alguns problemas, doenças, mas como o excesso também causa tudo isso. Então é importante lembrar que você tem que tratar seu filho da maneira correta. Não é querer dar uma vitamina porque você acha que ele tá fraco, não. É bom você consultar, fazer os exames e não dar alguma coisa que não tem necessidade. Oi? Então tá, sobre o pediatra era isso. Agora eu vou falar do desenvolvimento dele nesse 4º mês. Bom, gente, o Nicolas nunca me deu tanto trabalho, eu acho, como tá me dando agora.
Além de ser uma criança muito quieta, antes ele não acordava à noite, agora ele tá acordando todo dia, uma vez na noite, tipo 3 horas da manhã, 4 horas, aí ele mama e dorme, acorda às 9, às 10. Então, assim, ele tá acordando, ele não acordava antes, ele já consegue girar tipo 360 graus, assim. Se eu coloco ele deitado de pra cima, ele gira e gira e ele se arrasta, fica de bruço. Os dentes estão coçando bastante e ele vive com a mão na boca. Outra coisa que o pediatra falou é que não tem necessidade de passar nenhum remedinho na gengiva para nascer dente, que isso pode atrapalhar também. Outra coisa, não oferecer um mordedorzinho, aqueles geladinho, ou qualquer um você colocar na geladeira e ficar geladinho, dá pra ele chupar. Ou até mesmo uma coisa que, pra acontecer uma ligação entre a mãe e filho, é a mãe dar o dedo pro filho morder. Ele disse que isso é muito importante e que eu posso estar fazendo isso. O Nicolas tá com 7 quilos, 555 gramas de pura gostosura, né, mãe? E assim, ele tá muito esperto, ele deu a primeira gargalhada, assim, gostosa, mas assim, não dá muitas vezes, é muito difícil, a gente consegue arrancar as vezes dele, mas é muito difícil. Ele quer ficar muito no colo, ele tá querendo ficar em pé, quer que a gente fique em pé, quer mexer em tudo. Se eu estou mexendo no computador, ele quer mexer. Olha, gente, tá vendo o jeito que ele tá? E assim, tirando isso, eu acho que é a coisa normal. Ele é muito bom, ele dorme bastante durante o dia, ele dorme até bem durante a noite, ele só acorda de madrugada mesmo pra mamar. Deixa eu dar a chupetinha dele. Tá sem o prendedor. Lembra que eu mostrei no outro vídeo pra vocês? Tá sem o prendedor, mas tudo bem, vou ficar segurando. E assim, tá tudo bem, ele tá uma criança super saudável, graças a Deus. E eu acho que é só isso, né, bebê? É só isso que eu tô lembrando de falar pra vocês. Parece que o Nicolas tá com 62 centímetros e tá tudo certo com ele. Então, gente, o vídeo mesmo era pra falar sobre o pediatra e o desenvolvimento do Nicolas no 4º mês. Ele tá bem esperto, creio que vai andar rapidão, engatinhar, né, meu filho? E falar também bem rápido, porque ele grita muito, ele pula muito, ele é muito elétrico. Mas, gente, é só isso. A finalidade realmente do vídeo era pra compartilhar com vocês essa ideia do pediatra. E eu espero que vocês gostem e comentem pra eu estar perguntando e pra depois estar gravando um outro vídeo pra vocês. Um super beijo, obrigado pelo carinho. Dá beijo, filho. Manda beijo pras gatinhas. Manda! Ele não quer. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.